mesa. O que é que tem a mesa? E a luz, tá boa a luz? Não aparece aí? Por favor, agora desliga a luz branca do quartinho, a branca. Eu tô aparecendo lá? Ah, tá aqui, tá aparecendo. Ah, tô Só a aparecendo. branca e deixa azul. Precisa de mais uma deixar aqui? Não sei. Não. Eu deixei que eu mostro lá. É, pode ser que precise. Colocar pra ali. Então, estamos ao vivo, viu? É, tu colocou de volta, eu não tô ouvindo bem o áudio. É, Esse aqui. o áudio. É aí que tá baixo, amor, que eu tô chegando. Vem aqui. Tá. Vem aqui. Ah, tô baixando. Fixa no meu. Não testei aí. Fixa no meu. Não testei aí. É, ficou um azul bacana ali, hein? Esse azul tá lindo lá. A voz já tá sendo bem do tamanho, né? Porque dela tá no peito. Sim, sim. Eu já vou estar com 16 agora também. Corta aí, senão vai dar microfonia. Esqueci. Bem, boa noite. Rosiane, né, do Mato Grosso. Dá para ouvir direitinho a gente aí, que a gente está testando o áudio aqui para poder começar. Todo mundo está ouvindo bem aí? Tá ouvindo? Dá para ouvir direitinho? A Clélia aqui do lado. Boa né? noite, boa noite. Eu acho que esse livro não está muito alto na frente da Clélia aqui, amor. Tá, né? Tá muito alto esse livro aí? Tá, né? Coloca atrás do Bota teu. aqui deitadinho É, aqui. Nem deitadinho. tava aparecendo tanta capa. É. É, pronto. É porque tá escuro. Agora, pronto. Boa noite, Agnes, Amauri de Floripa. O pessoal tá entrando aí, né? A gente só tá ajustando o som. Sabe, tu tá de fone, botar o fone pra ver se o áudio tá bom ou não? Porque eu não tô ouvindo o áudio aqui, então não sei se eles estão nos ouvindo aqui, né? Se tá bom a minha voz, se tá bom, amor, testa a sua voz aí. Dê boa noite, pessoal. Boa noite a todos presentes, encarnados e desencarnados. Estamos aqui mais uma vez, né? Tem a Márcia aqui de Uberaba, Minas Gerais. A Selma. E aí estamos aqui, né, para mais uma live, né? Aqui do meu lado a Clélia, nossa dirigente. Aqui a Clara, minha mulher e médium da Casa Espírita. Eu, que trabalho aqui na casa. Aqui nós temos a Diana dando feedback, né? Dizendo que o áudio está bom. Vocês não estão vendo a Diana porque ela está aqui do técnica, lado. Né? E lá no nosso fundo lá está o Sávio, né? Que domina apoio. a tecnologia, tá cheio de fio na cabeça dele ali, tá tudo enrolado. É engraçada a forma que vocês ajeitaram essa mesa, né? Esse pano tecido tá maravilhoso. O importante é que está funcionando, né? Nós tivemos que adaptar aqui a mesa. Parece até um fantasma, mas é porque para esconder nossas pernas aqui na live, né? Possa ser que tenha um espírito desencarnado aí também apreciando a vista, né? Boa noite, Diari. Eu acho que é Diary of Angels, acho que é isso, Angelic, sei lá. Angelic. Vamos falar sobre a renovação que o pessoal está pedindo no espírito. Vou passar a palavra para a nossa dirigente para a gente dar a abertura hoje, né, da nossa live. E mandem as perguntas de acordo com o que vai acontecendo aqui na nossa live. Pode falar, Clélia. Primeiramente, a gente tem que começar com uma frase. Não sei se eu vou lembrar muito bem esse poema do Nazareno, né? Que é muito lindo. Vamos ver se eu consigo. Coloco em tudo que eu faço um grande amor pela vida. Jamais sinto cansaço e nem tempo perdido. Nazareno Torini. É muito lindo esse poema. Inclusive, a gente está vendo muito, né, os vídeos dos espíritas, dos irmãos espíritas e amigos nossos, né, sobre uma renovação que pede uma modernidade, né, Neto, no espiritismo, né, porque acha que é muito enfadonha as reuniões, né, longas palestras, palavras difíceis, e que não está havendo renovação, né, dentro da doutrina. As casas estão muito presas ao método ainda de 1800 e tal, lá na época de Kardec, né?
os centros espíritas, nem todos são casas, são centros. Eu acho que realmente nós temos que modernizar, mas não perder a essência da doutrina, né? Claro, por que não cantar? Por que não fazer teatro? Por que não fazer humor com todo respeito e carinho, né? Como nós temos grandes pessoas aí no meio humorístico, que é o Tiago, né? Eu esqueço o sobrenome dele, tem o Léo Richer, parece que é Richer, o nome dele é Richer, né? Sabe, dá uma olhada com o nome do Tiago todo aí, que para poder, né? E que ele faz palestra, ele dá shows, e muito legal mesmo. Inclusive até vi o filhinho dele falando sobre a doutrina, interessante. Mas a gente há de convir que nos lares espíritas, Neto, tem que haver o início, né? Com certeza o filho do Tiago teve o início, a preparação, né? Foi mostrado o caminho, as leituras, é muito importante. O exemplo que arrasta, né? Léo Ritter. Léo? Ritter. É o nome Léo dela, Ritter. É o nome. E o do Tiago tem o sobrenome É dele. que o Sábio é o nosso bastidor. A gente fica na dúvida, a gente vai lá e pesquisa e manda pra gente. Primeiro, a gente sabe que no lar é que começa, né, a nossa educação, né? A preparação nossa para a vida, né? Para podermos aprender a caminhar na vida. É legal, é maravilhoso, né? Porém, os jovens, eles estão muito perdidos, né? A liberdade em excesso, né? Os pais confundiram muito a amizade com ser pai, com ser mãe, né? E aí ficou uma coisa de amizade dentro de casa. E o jovem que ainda está se estabelecendo, amadurecendo, principalmente na pré-adolescência e adolescência, nessa transição, ele vai confundindo. Aí tem os modismos, né, da juventude, né, que vai carregando os jovens, e às vezes os pais nem se apercebem que isso vai acontecendo, né? Na verdade, eu vejo a Igreja Católica tem coral, né, tem encontro de jovens, tem o retiro, né, para fazer aquilo, ler a Bíblia, e também tem várias atividades. Eu nunca participei, né, quando eu era católica, né? E também os protestantes têm retiro, comemoram aniversário, se visitam, né? Quando está doente, tudo isso é um encaminhamento que se dá, né? Mas no Espiritismo, o que foi colocado? Só medo. Ah, não pode fazer sessão aberta. Ah, não pode dar um passe dentro de casa, porque tem que orientar o que é que pode fazer. Não pode fazer reunião dentro de casa. Pode sim, mas você tem que ter uma preparação, um amadurecimento e conhecimento e responsabilidade para fazer. E boa intenção e amor. Tem que ter isso, né? Então, se os centros estão vazios, realmente, porque se apegaram só no modelo de espiritismo, um modelo que Kardec não ensinou, é isso que eu bato aqui. E o Nazareno falava muito, o que os espíritas estão fazendo do espiritismo, ele tem lá uma crônica na internet, no YouTube, ele fala isso, entendeu? Então, se estão esvaziando as casas espíritas de jovens, porque não há uma receptividade, não há uma organização para recebê-los, para chamá-los, né, para o que é a doutrina, mostrar, né, que não é essa coisa enfadonha, que é um esclarecimento que te encaminha. E tantos jovens têm tantas perguntas na cabeça, muitas coisas, não entende de primeiro momento o que está acontecendo na vida dele, porque os pais são pobres, não têm as mesmas coisas que as famílias ricas têm, porque acontecem as diferenças sociais, e N coisas que no Livro dos Espíritos, são 1019 perguntas, e te esclarece isso, para você pensar, raciocinar, te dá o caminho para você seguir, né, Neto? O que é que você nos diz sobre isso? É esse medo que estão falando aí da doutrina espírita acabar, né? Isso não vai proceder, porque a própria espiritualidade ela acontece em qualquer lugar, né? Pode acontecer de aumentar ali, diminuir aqui. E até aproveitando aqui que perguntaram como iniciar, né, na doutrina espírita. Várias pessoas perguntaram agora aqui, a Maiara e Raquel, acho que é esse o nome. Para começar, você tem que querer, né? Assim como você está disposta a aprender a uma música, a aprender a cozinhar, a aprender a trabalhar,
a mesma coisa para entender o mundo espiritual, né? Aprender a se melhorar, né? E a lidar com o mundo espiritual, né? Isso. Então, tem dois fatores que eu entendo que para o Espiritismo independe se você... Eu vou já chegar no que a Cléia falou, né? Que são os problemas das casas espíritas. Mas a mediunidade, ela não tem barreira, né? Então, ela acontece em qualquer lugar. Então, tem duas receitas para quem está iniciando ou quer iniciar no Espiritismo. Se eu não sinto nenhum sintomas de mediunidade ostensiva, mas sinto um vazio, a falta de alguma coisa, vamos procurar aprender e ajudar o próximo, materialmente, auxiliando com conhecimento. Esse é uma vertente que a gente pode caminhar para se melhorar, que é o que a doutrina espírita ensina. Agora, se eu tenho mediunidade, não sei o que acontece, o porquê acontece, porque eu vejo, porque eu escuto, porque eu incorporo, a doutrina espírita também tem a explicação para isso e ensina como você lidar E nesse porque ponto. você vê os espíritos, né? Eles se Isso. materializam para você. Vai né? me explicar por que você vê, por que você escuta, por que alguns lhe perturbam, por que alguns lhe orientam. Porque assim como tem o espírito que orienta, tem o espírito que perturba. Eu não posso dizer que só um lado se manifesta, porque a gente tem religiões, eu escutei o Espírito Santo. É espírito. Então quer dizer que eu posso escutar o Espírito Santo, mas não posso escutar um espírito que sofre, um espírito que está pedindo ajuda ou que está tentando me atacar? É a mesma comunicação, né? E a questão das casas espíritas, né? Por que hoje em dia as casas espíritas têm diminuído a maioria das casas? Porque a nossa aqui continua do mesmo jeito, né? Não muda. Mas nós temos pessoas novas chegando, nós temos gente adulta, gente idosa, nós temos todo o círculo de pessoas aqui de idades diferentes, tem crianças. Por quê? Porque nós não escondemos as manifestações mediúnicas. Porque se eu fechar esse círculo, não, só quem está na casa, só quem sabe sobre o espiritismo pode É participar. pega a Deus em espiritismo. Porque geralmente assim, quem sabe muito é pega a Deus. E não existe isso, né, Neto? Exatamente. Então, não me parece razoável. Pô, se eu vou estudar o mundo espiritual e não vou ter contato com o mundo espiritual, a gente fala muito aqui que ocorre, as pessoas chegam aqui muitas vezes carregadas com problemas espirituais de não conseguir nem falar. Eu vou pedir para uma pessoa dessa, não, para você ser atendida aqui tem que fazer um curso de 2 anos. Para trabalhar na casa no passe tem que passar um curso de passe. Não existe isso. O que tem que ter? Boa vontade, nós vamos atender momentaneamente para aqueles espíritos que estão obsidiando aquela médium se afastarem, serem atendidos também. E aí, quando ela recuperar o equilíbrio, vamos concomitantemente estudando e trabalhando a mediunidade. Porque quem tem mediunidade tem que doar essa energia. Não sou eu que estou falando, está lá no livro dos médios, né? Então isso é muito importante. Está aqui a Clara, médio, a Clélia, médio, Diana, médio, Sávio, mais médio ainda, que vocês não estão vendo, Sávio. O Sávio, quantos anos tem, Sávio? 19. 19 anos. Chegou aqui, vou dar um spoiler rápido, com o espírito falando no ouvido e incorporando não sei o quê. E ele era desconfiado. Até que ele foi aprendendo e trabalhando a mediunidade. Hoje ele já está mais sorridente, né, Sávio? Mas não quer dizer que não tem uma caminho a fazer, né? É porque a gente, por exemplo, a gente vai viajar para um outro país, um outro país, né? Lá é frio, lá é outro tipo de comidas, de costumes.
Gente, minha técnica aqui. No nosso som. É, No nosso som. como a live. Como a live aqui é pelo meu celular e tem uma equipe de plantão lá no meu trabalho, e eu não tô de plantão, tá? Deixar bem claro. Mas eles me ligaram para tirar umas dúvidas, então aí acabou derrubando a live. Desculpa aí, Derrubou, só pausou. Pausou. Não, mas saiu, o pessoal ficou sem Agora, saber o que estava acontecendo. Onde nós estávamos? Nós conhecemos muitos casos, que nós estávamos falando sobre a modernização nos centros espíritas, né, para os jovens serem mais acolhidos, o que faríamos para que eles adentrassem a doutrina, viessem, conhecessem e ficassem, né? Eu conheço pais espíritas que têm jovens, né, que frequentam a casa espírita, mas só vem quando quer, né? Os pais deixam à vontade os jovens escolherem se quer vir ou não, né? Então, a partir da educação, se nós estamos congregando numa determinada religião ou determinado centro espírita, meus filhos são de menores, irão comigo. Quando eu tinha os meus filhos, moravam comigo, eles eram todos pequenos, frequentávamos a casa espírita aqui do Nazareno, eu falei para eles, agora que vocês são pequenos, vocês irão comigo para onde eu for, vamos para o espiritismo. Quando vocês crescerem, vocês têm a liberdade e a responsabilidade de ver se é o espiritismo ou outra religião que vocês queiram seguir. Aí sim, depois, com a maturidade deles, já pensando, raciocinando, realmente poderiam escolher. Mas enquanto são jovens, eles não sabem para onde ir. Então, quem tem que direcionar isso são os pais. Aí o que acontece? E o que tu está falando, a Raquel aqui falou, ó, só para te complementar. Sim. Eu falo do espiritismo para todo mundo, inclusive para minha família, que é toda evangélica. Sim. Nós temos que divulgar a doutrina, divulgar para todos, né? Não foi Paulo que tornou-se Saulo, foi escolhido por Jesus para divulgar a doutrina para os gentios, para aqueles que não sabiam nada que acontecia, o que era o cristianismo, né? E por quê? Porque os outros apóstolos, Pedro, Tiago, João, se fecharam e queriam só o cristianismo só para eles, e aí acabar. Porque há os erros e não se faz isso, é universal o ensinamento. É para ser para todas as nações, para todos os povos. E assim é o espiritismo. Nós temos que falar, somos espíritas, nós temos que falar nos lugares que vamos. Eu sou espírita. Eu venho no Uber, aí o rapaz perguntou, você vai lá para Campos Sales? Vou. É uma casa espírita, na casa espírita. Ele me perguntou, aí a gente conversando e tal, o outro Uber, eu disse, eu sou espírita. E assumi isso. E ser um divulgador, e ser um semeador. Aquela parábola que Jesus conta, o semeador saiu cedo para caminhar e a semear as sementes. Mas a gente tem que plantar em solos férteis. A gente vai plantar também em solos áridos. E vai morrer as sementes, mas vai ficar ali. Vai se propagar. E nós temos que divulgar. E dentro da nossa família. E nós temos que nos tornarmos responsáveis por aqueles que estão convivendo conosco. Encaminhá-los. Enquanto não tiverem maturidade de escolher o que querem para as suas vidas, porque tem que ter maturidade e responsabilidade. Os pais são os responsáveis para encaminhar todos. Por isso que somos pais e mães, para podermos encaminhar os jovens, aqueles que nascem em nosso lar, no bom caminho, formar pessoas de bem. Olha, tem uma coisa legal aqui acontecendo, né? Porque geralmente a gente pede para vocês mandarem no direct o nome das pessoas que vocês queiram que recebam oração. Só que a Diana, que está atrás da câmera, ela tá na live, tá ao vivo também com a gente, e ela já tá aproveitando para colocar os nomes no caderno de oração para vocês serem incluídos lá, né? Então, inclusive, ela até comentou aqui, já está no caderno de oração, ela tá anotando o nome, podem ir mandando aqui na live, que a gente tem aqui o apoio da Diana para nos assistenciar. Isso é muito legal, eu gostaria que a Clara também falasse um pouco sobre os jovens, né, a modernização da doutrina. Entrando nesse assunto, né, que eu estava vendo aqui, muitas pessoas estão comentando aí que na casa deles, inclusive, é muita briga, né, conflitos familiares. O que o Espiritismo ele vem nos revelar e nos ajudar a entender
essas relações nossas com nossos pais, com nossos filhos, com nossos amigos próximos, são relações programadas pela espiritualidade, para que a gente venha, né, refazer os laços, se entender melhor. É por isso que vem o véu do esquecimento, para que a gente esqueça, né, as mágoas que a gente já vivenciou, daquelas pessoas que hoje seria para a gente amar, mas mesmo assim tem dentro do nosso perispírito algumas lembranças que a gente não lembra acordado. Mas geralmente dentro da nossa casa, um filho, uma mãe, de repente a Clélia, que é minha mãe nessa vida, pode ter sido uma inimiga minha na vida passada. Então o que Deus faz? Nos dá a oportunidade dessa reencarnação para que a gente possa, né, se amar, se cuidar, se zelar e esquecendo do passado para que a gente possa, né, evoluir espiritualmente. É lógico, é difícil, né? Assim como na casa de vocês, a gente também tem desentendimentos nas nossas casas, às vezes a gente se alfineta e tal, mas o mais importante não é impedir que esses conflitos aconteçam, né? Mas sim que eles aconteçam e que a gente saiba ajustá-los para que a gente não tenha ódio um do outro, para que a gente não deixe de se falar, não deixe de se cuidar, não deixe de se amar, de olhar para o outro e ver, né, o grau de evolução, de compreensão do outro, que como diz assim, nossa, numa família, como é que um ser pode ser tão diferente do outro? Somos espíritos diferentes, evolução diferente, características e personalidades diferentes, vivemos vidas diferentes no mundo espiritual e é revelado para a gente também, através da geração dos jovens, que é como a minha mãe estava falando, a gente precisa saber encaminhar, né, tanto as pessoas da nossa família, quanto dos nossos conhecidos, aquelas pessoas que a gente conhece. Muitas das vezes o jovem, ele não está disposto a escutar os conselhos de dentro do lar, né? Eles preferem se abrir com outras pessoas, procurar uma casa espírita para vir, né? Quantas vezes a gente atende aqui nesse quartinho jovens que estão perturbados, que não têm essa afinidade de se abrir dentro de casa. Por quê? Porque dentro de casa a gente conhece os erros das pessoas que a gente convive. Então a gente tende a colocar na balança do julgamento. Mas como é que o neto vai me aconselhar se ele tem esse erro, aquele erro? Então a gente não aceita conselho daquelas pessoas que a gente reconhece que tem erros assim como a gente, né? Então às vezes a juventude ela está entregue também à sociedade em si, né? Eles procuram se familiarizar com alguém e é através disso que eles vão adquirindo conselhos, conhecimento e vindo ter as suas personalidades, seu caráter de formação, né? Mas assim como muitas pessoas falaram aqui, eu sempre procuro falar do espiritismo, é isso, é incluir os jovens dentro do meio espírita, né? Para que eles possam ter também um espaço de voz, né? Porque a gente acha que quando a gente são crianças ou adolescentes, eles precisam amadurecer para poderem ser ouvidos. Mas a gente esquece da própria regra do espiritismo, né? Que mesmo quando a gente enxerga uma criança, nós estamos vendo ali um espírito maduro, que já vivenciou, tem ali, né? Tem várias experiências. No seu perispírito, as experiências passadas. É por isso que a gente vê, às vezes, um jovem, uma criança, né, avançada no pensamento, ou até na maldade mesmo, né? Porque são ainda resquícios das nossas vidas passadas. Então, essa é a oportunidade que a gente tem que dar para a própria juventude ter um lugar de fala, um espaço para eles também se pronunciarem, aprenderem e tentarem também evoluir, assim como todos nós que já estamos adultos, né? Eu, por exemplo, eu tenho 7 filhos, né? E são 5 mulheres e 2 homens, e eles nasceram todos dentro do espiritismo, iniciaram todos no espiritismo. Hoje em dia, quem está comigo na casa espírita é a Clara, né? Os meus netos através dela, né? Que são filhos dela, mas os outros, tem uma outra que é espírita também, mas frequenta lá, faz do jeito dela, né? O espiritismo lá, mas os outros fazem as suas preces, suas orações, sabe discernir o certo do errado, foram esclarecidos, foram encaminhados, mas o livre-arbítrio que eu dei a eles depois de terem maturidade, serem adultos, a responsabilidade de caminhar e escolher aquele que lhe aprouver, né? Aquele que tem afinidade, né? Então, para você ver, a gente vai aparando as arestas, a gente vai convivendo na família, a gente esquece todo um passado de ilusões, de mágoas, de ódio,
de sofrimento e vem convivendo novamente. E é claro que na mesma família, muitas das vezes, a gente não consegue que todos nos amem ou a gente amar a todos, porque existe ainda as barreiras espirituais formadas de uma outra encarnação. E as vibrações negativas, quando não se coloca aberto para se fazer as pazes, se realmente se interagir, se solidarizar, vai deixando um vácuo e vai se afastando, né? Que chega até filhos odiarem pai e mãe odiarem filhos, né? Acontece muito na atualidade, filhos matarem pais, né? E mães e pais também matarem filhos, né? Então, é uma coisa de desequilíbrio, né? Um desequilíbrio coletivo, onde a grande massa está sendo, como o mal está atacando, né? Acho que Está travou a atacando. live. Aqui tá passando. Onde o mal está realmente atacando, entendeu? E o que é importante, que não é só para o espiritismo também, o que falta é falar sobre Deus dentro de casa, falar sobre Jesus, né? Não, lógico, bom. vou puxar a sardinha para o nosso lado no espiritismo, mas falta os pais, principalmente, falar dentro de casa sobre Jesus, sobre a história de Jesus, sobre Deus. As pessoas esquecem de falar, de conversar, de dar exemplos para seus filhos sobre a história de Jesus, né? Para quem quer, quem é católico, evangélico, Espírita, não umbandista. importa, quem tem sua religião, de falar de Deus, né? Isso que anda faltando nos nossos lares. E uma questão que a bate muito aqui, nós não somos perfeitos, acabamos acontecendo também com a gente, mas pais que estejam ouvindo, enquanto os filhos de vocês são crianças, vocês podem dizer assim, não, você vai comigo para a igreja, você vai comigo para a casa espírita, você vai comigo para a igreja evangélica, você vai comigo para o culto, porque são seres em formação. Quando eles estiverem maiores, independentes, aí eles seguem o que eles quiserem seguir. Mas essa base inicial é muito importante, porque na visão espírita, e eu já vou passar para a visão espírita, quando nós reencarnamos, nós estamos iniciando, somos seres imperfeitos. E é nesse momento de crescimento, quando ainda somos crianças, né, que os pais podem lapidar para ajudar a acelerar, a tirar algumas imperfeições nossas, né? Não estou me excluindo, porque eu agradeço muito a minha mãe, que eu tive umas imperfeições quando era criança. Isso eu era moleque, eu cometi erros e a minha mãe, com aquela visão de águia lá, e tá errado isso, tá errado isso. Hoje em dia, não pode colocar de castigo, minha mãe botava de castigo. E foi te moldando, e foi me moldando. né? Moldando. Hoje eu sou quem sou, muito pela minha mãe, que soube cortar no momento certo as minhas imperfeições, né? E ela me levava em tudo, né? Me levava à igreja católica, me levava em centro espírita, centro de umbanda, mas ela sempre botando o certo e o errado, certo e errado. Porque isso é importante para a formação das crianças, né? Interessante você ter tocado nesse assunto, porque é exatamente o que a Poliana Garcia falou aqui, né? Eu cresci num lar muito doente e louco. Cada mês, meus pais mudavam de religião. Acontece. E só para completar, porque teve uma pessoa que falou assim sobre iniciar a leitura do livro da Zíbia Gasparetto. Zíbia Gasparetto. Eu recomendo a todos iniciar no Espiritismo pelas obras básicas de Allan Kardec. Falar dentro de casa, Estão ler. aqui, ó. Nós temos aqui as obras básicas, você acha na internet em PDF. Por quê? Esses outros livros da Zíbia são psicografias e podem, e eu sei que contém alguns, desviando até da razão. Se vocês forem ler mesmo com o crivo da razão, tem coisas que não batem. Então, e o sentido doutrinário também, de acordo com a codificação, não bate. Os doutrinadores, porque são falíveis de erro. O próprio Chico já teve o Emmanuel corrigindo o Chico, um Consolador, sobre almas gêmeas. Por quê? Há interferência do médium na maioria das vezes, né? Então, muito cuidado com esses livros psicografados. Comece com a base dentro de casa, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia. Tudo bem que ela tem que ser bem interpretada, mas são livros muito importantes para você ter, pelo menos, a história de Jesus. E quando não puder comprar, vai lá no YouTube, tem PDF, né?
Outra coisa, a humanidade não é só em Belém, no planeta todo está precisando realmente se conectar com Deus. A maioria das famílias, com certeza, porque só que a gente atende muitas pessoas diariamente, não ensina os seus filhos a rezar, sabe? Devido ao dia a dia, a corrida, o trabalho, isso, aquilo, a busca, né, pela sobrevivência, né? Mas temos que tirar aquela hora para nos recolhermos com a família, as criancinhas, principalmente em ter idade, ensinar, né, a rezar, a buscar Deus pela prece, a ter fé, a iniciar o seu momento de fé, a iniciar o seu momento de realmente se ligar ao Criador, ensinar-lhe a reza, ensinar esse momento tão bom e tão íntimo que temos com Deus. Então, às vezes você acorda, você não reza com seus filhos, você não agradece o pão de cada dia, o lar que tem, o trabalho que tem, e sai de peito aberto para a rua, para o seu trabalho. Aí chega lá outras pessoas também na mesma sintonia. É claro que vamos ter problemas, vamos ter muitas coisas para resolver. Então, a prece, ela nos ilumina, ela nos protege. E a fé, muito mais ainda, porque ela corrige os nossos erros. Ela nos ajuda a trilhar o caminho do bem. O que está faltando ao ser humano é a ligação com o Criador, Criador e criatura. Porque o primeiro sinal de evolução no ser humano encarnado é reconhecer que Deus é nosso Pai, que Ele existe, que Ele é tudo para nós, amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, amar o próximo como a si mesmo. O que eu quero de bom para mim, eu faço para os outros. O que eu quero, um cobertor, uma roupa, um tipo de comida, eu posso dar ao outro. Nem que seja uma pessoa, eu estarei fazendo a minha parte. Então, a necessidade de se espiritualizar, de levar Jesus para dentro de casa, levar Deus e Jesus para dentro de casa, contar as histórias para as criancinhas, né? Falar sobre Deus, a natureza, né? A sua criação, falar sobre Jesus, o seu evangelho, as suas parábolas. Isso é muito importante, espiritualizar esses pequeninos que estão nos nossos lares, porque são espíritos que já são muitos velhos, tiveram várias experiências. É muito raro reencarnar numa família um espírito ainda na primeira reencarnação. É muito raro, a não ser os indígenas, como é dito no Livro dos Espíritos, né? Então, a gente tem que fazer essa preparação. Se os centros espíritas estão esvaziados de jovens, é porque nós é que envelhecemos. Nós é que não coadunamos com os jovens para buscar, alertar, amá-los, abraçá-los e interagir com eles. E o lar também fazer a sua parte, né? Fazer a sua parte, os pais fazerem a sua parte, né, Neto? E, Clélia, eu vou pegar um ponto aqui da Keren, acho que é isso. Que ela diz assim, ó, já ouvi de uma entidade da Umbanda que meu filho veio especial porque na outra vida ele me fez mal. Aí, no caso, na outra vida, ele seria meu inimigo e nessa vida veio como meu filho. Não sei o que pensar. O que pensar, Clélia? Olha, não pense nada. Ame seu filho. É o que você tem que fazer. Não pensar no que te falaram. Por isso que Deus nos dá o dom do esquecimento, o véu, né? A gente passa o esquecimento, para não lembrarmos que o neto foi para mim, o que a minha filha foi para mim, a outra filha foi para mim. Porque vai ficar difícil a convivência. O trabalho que você vai ter com o seu filho de educar, de encaminhá-lo, aí você vai pensar, poxa, ele foi meu inimigo. Só se você for muito espiritualizada, para de vez em quando você não pensar isso. Então tem que tomar cuidado com certas revelações. Nem tudo é o que diz ser, entendeu? Se ele veio especial, às vezes não foi por você, mas às vezes por ele, veio com essa necessidade para aprender mais, ter outras experiências e voltar para o mundo espiritual com mais bagagem, para quando retornar, fazer um trabalho melhor, ser um ser humano melhor. Então, o melhor que você tem que fazer é amar o seu filho e pronto, acabou. Não pense no que foi, o que aconteceu, é amá-lo. Esquece. É exatamente isso que a Clélia falou, né? Vocês já vieram nessa situação de mãe e filho, né?
para resgatar. E o que passou, não importa o que passou. Deus é muito sábio quando coloca aquele amor de mãe que a gente não sabe mensurar, né? Eu nem sou mãe, mas toda mãe diz isso, né? Mas raríssimas exceções, a mãe tem algum problema que não ama seu filho, né? E tem um livro que a Cléia citou, a gente não gosta muito de citar romance, mas ele tem uma historinha de um espírito muito rebelde que foi evoluindo, que é chamado, acho que quem me emprestou esse livro foi meu chefe, o livro é chamado, acho que é 5 minutos, o nome do livro. E ele conta exatamente o porquê um determinado espírito teve que ter várias reencarnações com esses problemas de físicos ou algumas dificuldades, limitações de corpo, porque ele era um espírito muito rebelde. Então, nem sempre é porque tivemos um problema entre eu e minha mãe, vamos botar assim. Às vezes é porque eu sou muito imperfeito e tenho que vir nessas condições para evitar que eu consiga fazer o mal que eu gostaria de fazer. Domar essas imperfeições, ficar estagnadas aí, Isso. você reaprender, ao ser educado, a ser ensinado, você reaprender a conviver. Isso. Eu não gosto muito de citar romance porque as pessoas às vezes não leem nem a base, mas é porque nesse ele só fala de história e como ele não faz nada de extraordinário, só contando a história de várias reencarnações, porque é importante a gente ler romance, mas sabendo a base para não cair em erro, tá? Porque a gente só será julgado pelos nossos próprios erros de acordo com a nossa consciência, né? E aqui tem eu não sei se ela fez pergunta, Thaís Martins. ela colocou que ela perdeu a filha muito nova, era uma... 7 anos e 3 meses, ela tinha um amor por todos, um carinho, falava de Deus sempre. E num dia antes dela desencarnar, ela disse que ela ia virar uma borboleta. E também no hospital, ela dizia que sentava uma criança no lado dela na cama. Ela já via, no caso, né? Já era uma Sim. criança... E a exemplo desses desencarnes muito novos, a gente até falou ontem na nossa palestra, nosso estudo aqui ontem, tem uma razão de ser esses desencarnes muito jovens, muito recentes. É porque são espíritos que precisavam passar esse curto período para aprender alguma coisa, para espiar, passar por provas necessárias nesse período. Vou citar o exemplo dela, que ela citou 7 anos, para evoluir e alcançar um grau maior. Porque os espíritos falam, imagina só, eu tenho uma pena a cumprir de 7 anos aqui na Terra, vamos botar isso. Aí eu cumpri a minha pena. E aí, vocês acham justo eu ficar ainda aqui no mundo de provas e expiações, né? Mais 30, 40 anos, se eu não preciso mais estar aqui pagando essas penas? É esse exemplo que o Livro dos Espíritos traz pra gente. É por isso que a gente tem que ter lei, ter esse conhecimento, né? Por que isso? Porque não é justo. Nós temos um tempo a cumprir aqui. Eles até, acho que a Clélia pediu para ler o Céu e o Inferno, eu fui ler, e eles falam que é uma inversão na nossa consciência, achando que a vida é aqui. É. Que, na verdade, quando a gente deixa esse mundo, deveria ser festejado, porque nós estamos retornando ao nosso lar, que é o mundo espiritual. Só que, lógico, a gente esquece, né, disso. Então, por isso, nós temos o apego à matéria, apego às pessoas, achando que a gente nunca mais vai ver. Mas, na verdade, um dia eles também irão nos encontrar. E muitas das vezes as famílias, quando o pai ou a mãe adoece, estão no hospital, então estão em casa enferma, né? Aí todo mundo fica rezando para que ele não parta e tal, e às vezes a pessoa já está até desprendida do corpo, né, o espírito, aí aquela energia, aquela prece toda vai mantendo, a pessoa vai sofrendo, né? Porque não desencarna, porque a família não deixa. Aí tem aquela hora, a melhora da morte, né? Que a pessoa melhora de repente, que para justamente os parentes, os filhos, o marido ou mulher que estão ali vibrando para que não parta, eles ficaram se dispersos, né? Esqueceram que melhorou, não vai morrer e tal, e cada um vai fazer as suas coisas e tal, e nessa hora que há o desligamento, porque é uma tortura para o espírito que está ali naquele corpo, já que não está correspondendo, já E está... principalmente a forma que ela falou aqui, né? A Thaís disse assim, ela foi para a escola boazinha, não tinha nada, me ligaram que ela estava com febre e foi para o hospital. Já dizia Renato Russo, né? Os bons morrem jovens. Acreditem nisso, é doloroso a gente se despedir das pessoas que a gente ama, né? Sim. Mas eles morrem, desencarnam, na verdade, porque eles não precisam mais estar nesse mundo de provas e expiações. Só vieram fazer isso aqui mesmo. A gente está aqui porque a gente merece, nós somos pessoas ainda ruins, precisamos, né, nos depurar para chegarmos nessa evolução. Eu tenho certeza que a Maria Flor, né, como ela botou aqui o nome dela, que a Maria Flor está num lugar de paz, um lugar melhor, está sendo tratada
espiritualmente, isso se ela já não reencarnou de novo com uma oportunidade. A gente precisa entender que a gente faz parte do mundo de provas e expiações. Esse mundo aqui é doloroso, esse mundo aqui é maldoso. Então, porque pessoas boas, espíritos que não precisam mais passar por isso, a gente quer que eles fiquem aqui, Ficar nesse sofrimento. presos aqui, não É. dá. Então, uma das coisas que a gente pode fazer para acalentar o coração de uma mãe que perdeu o filho é dizer que Deus sabe o que ele faz. E a sua justiça está sobre nós. Eu tenho certeza que ela está em degraus melhores do que a gente. Porque se ela não precisou ficar aqui, nesse mundo cruel, que a gente está, né, nesse mundo aqui terrestre cruel, onde a gente vê tanta maldade, significa que é um espírito numa evolução melhor, que só precisava passar por isso mesmo para elevar-se ainda mais, né? E é engraçado, Pedro, que muitos aqui estão colocando, olha, uma moça que perdeu um filho com 2 meses, que é a Adriele, outra moça que é a Thaís, perdeu a filha com 6 meses. E é isso, gente, é o que a gente está falando aqui. Eles tinham esse tempo curto aqui. Eles vieram apenas cumprir esse período curto de tempo, e eles também vieram, as missões às vezes são para eles, sim, mas às vezes são para os pais, para refletir sobre a perca do ente querido. É um aprendizado para todos, né? Isso, e não é que a gente está dizendo, vocês... E não é Não fácil. estamos julgando ninguém, porque é uma prova difícil. Eu tenho uma tia que perdeu um filho, ela sofre até hoje, já perdeu um filho já com certa idade, já era adulto. É difícil para uma mãe perder, né? Mas a gente compreende. Mas é isso que o Espiritismo vem confortar. Tem um porquê. Eles foram jovens porque não precisavam continuar com o seu trabalho aqui. Só vieram nessa passagem pela Terra aprender, né, sentir o amor de todos que os rodearam e partiram no momento que era para partir. E aí eu vou falar, mas até falo porque eles, se vocês fizerem prece, eles vai até eles as preces. Vocês podem até não ter o retorno. Tem gente que diz que sonha com gente que desencarnou, né? É possível também, até num sonho, permitir que eles venham dar pelo menos uma mensagem. Isso vai depender do merecimento de cada um, do momento de cada um, se está apto. E quem decide esse momento não somos nós, é a espiritualidade. Tem gente que acontece, a pessoa desencarna, logo sonha, conversando, a pessoa que desencarnou explicando que onde está bem, né? Mas a gente não tem como afirmar quem é quem está. Vocês um dia vão receber mensagem, né? Quando a minha avó materna desencarnou, minha avó Ana, eu estava na casa de uma amiga dormindo lá, na casa da minha prima, e a minha mãe tinha viajado para assistir que ela estava doente, né? E eu adormeci, assim, naquela madorma que a gente vê tudo, o barulho da casa, a gente escuta tudo, né? E aí, quando eu vi, ela entrou no quarto de vestido azul que ela tinha, que foi até a minha mãe que fez para ela, um vestido azul bonito, e 2 malas nas mãos. E ela olhou para mim, aí eu fiquei assim, quieta e tal, minha avó aqui, poxa, como é que pode e tal. Aí ela se transformou numa outra avó, que estava encarnada, que é a mãe do meu pai. Aí ela falou, eu só vim aqui me despedir, tá? Mas nós vamos nos encontrar. Um dia a gente vai se encontrar. Ela me deu um abraço, aí quando ela saiu, ela se transformou na minha avó materna, na minha avó Ana, e foi saindo do quarto, foi saindo. Aí quando foi de manhã, foi na casa do meu tio e ela tinha desencarnado. E ela foi se despedir de mim. E vou pedir para vocês, divulguem a live, compartilhem, sigam a casa, porque de vez em quando a gente posta informações nesse sentido, né? A gente tira trechos da live aqui para botar, para as pessoas se instruírem. Porque o que a gente quer com a live, não é nem... Porque tem gente que diz que, gente que não conhece o trabalho aqui da casa, fala assim, vocês querem só ficar famoso, curtir a live. Não, a gente quer levar conhecimento. É divulgação, né? Divulgar a doutrina, né? Porque isso é importante. Olha quantas perguntas sobre desencarne de gente nova, gente jovem, né? Isso é importante para vocês entenderem o porquê acontece. Agora tem os desencarnes, porque a gente não pode colocar nossa vida em risco, né? Certos jovens, né, colocam sua vida em risco, tem amizades duvidosas, vai por caminhos tortuosos, não escuta pai nem mãe, aí acontece o inevitável, né, é assassinado e tal, ou vai por outros caminhos, né? Então, esses desencarnes são provocados, né, pela pessoa que não seguiu, não quis saber, quis curtir a onda de ir por ali, porque é jovem, sabe o que faz, e acaba acontecendo inevitável, desencarnando. E tem também os desencarnes, colocar sua vida em perigo, como viajar no balão.
né, que nem é autorizado, né? Esse tipo é um esporte e que não é autorizado. Então você vai, porque é bonito, é legal, às vezes nem é o dia de você desencarnar, como aqueles não desencarnaram, né? Uhum. Teve uns que não desencarnaram, só alguns que desencarnaram. Realmente pode ter acontecido, mas e aí? Você colocar a sua vida em risco, pular de uma montanha, sentir a emoção, e nessa você pode desencarnar, está colocando a sua vida em risco. É uma forma de desencarne que você provocou, né? Como suicida, só parte pessoas que colocam a sua vida em risco, os suicidas, né? Que abreviam a vida, os esportes radicais, na verdade, é uma forma de tentativa de um desencarne, né? Porque você sabe os riscos que está correndo, né? Olha, a Thaís está perguntando que ela gostaria de saber de como está a filha dela, que desencarnou com 6 meses, né? A 3 meses. Como você acha que ela está? Thaís, é muito difícil a gente saber como está uma pessoa quando desencarna, seja criança, seja nova, mas pela idade, geralmente a espírito já cuida, né? Já encaminha esse espírito para tratamento quando é nessa idade, por não ter consciência quando está aqui, muito vai para recente, uma colônia de crianças, reaprender tudo de novo, né? Então tem até obras, né, no Espiritismo sérias que falam que algumas crianças assumem, elas não querem crescer, né? Elas ficam crianças, metade criança e metade adulta, ou então para cima, metade adulta, metade criança. Existe essa obra no Espiritismo que eu acho que é no livro do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, se eu não me engano, que traz essa passagem, sabe, de uma colônia de crianças, onde tem vários tipos de crianças que não querem crescer, crianças que querem ser adultas, já se apresentam como adultas, né? Mas, na verdade, eles são acolhidos, todos nós somos acolhidos pela espiritualidade. Sim. Até aquela pessoa que é má, que a gente fala, poxa, mas essa pessoa é ruim pra caramba. Também tem acolhimento. Deve estar no inferno, não sei o que, mas ele é atendido. Agora, os seus pensamentos, sua forma de vida aqui na Terra, com as energias que ele partiu no seu perispírito, aí que vai lhe dar uma condição negativa, trevosa, né, umbralina, né? Porque a escolha é mental, é sobre o que você fez aqui na Terra, as suas vibrações que você leva para o outro lado, né? Por isso que fazer o bem é muito importante, não para você ganhar alguns loiros, não. É que o bem, você fazendo de boa vontade, com amor, vai te vacinando. Você vai pensando mais nas coisas erradas que você faz, você vai se cobrando mais, entendeu? Você vai se encaminhando mais. É para isso que servem as religiões, para salvar o homem. Mas umas ensinam mais a morrer do que a viver em sociedade. Olha, o pessoal está perguntando como funciona o trabalho mediúnico aqui, né? E eu acho que é o Matheus está falando que ele foi orientado por alguém que desencarnou. Eu acho que eu perdi um pouco aqui. Eu não encontrei o começo. Eu não encontrei o começo aqui da história do Matheus, mas ele quer saber como funciona e se ele precisa trabalhar essa mediunidade dele, né? Vir cuidar. Mas ele mora aqui em Belém? Eu não sei se ele é de Belém, mas... Matheus, tu é de Belém? Olha, né? Aonde desponta a mediunidade, seja... E aproveita e fala como funciona, porque já também tem perguntas de como funciona a casa, terça e quinta. Ah, tá. Aonde desponta a mediunidade, seja em tenridade, né? As crianças pequenas, todos têm mediunidade, né? Ou então maioridade, ou pré-adolescente, ou adolescente, ou adulto. Ele começa aqui, ó. Em uma cirurgia espiritual, o médium me perguntou se eu já tinha ouvido falar de mediunidade. Eu respondi... Aí ele vai lá. Respondi que sim. Daí ele disse que eu precisava cuidar disso e que a casa estava aberta. O que ele viu? Ou o que isso quer dizer? Agora ele sim. Viu que você era médium, precisava desenvolver a mediunidade, deve ter um grande potencial mediúnico que você está se perdendo, né? Que você poderia muito bem desenvolver, frequentar uma casa espírita, vir aprender, vir saber o que é mediunidade, como lidar com isso, né? E conhecer o espiritismo para se doar para as pessoas que necessitam, né? Mas toda e qualquer mediunidade que desponta, como eu vinha falando, na tenridade, ou pré-adolescente ou adolescente, né? Ou adulto, precisa ser desenvolvida, precisa ser encarada e aceitada. Porque às vezes a pessoa é médium, mas não quer assumir responsabilidade. Muitas pessoas vêm à casa espírita. Outra coisa, como funciona o desenvolvimento mediúnico aqui, né? A nossa casa é atípica, tá? Por que atípica? Ela está contramão do espiritismo que é pregado aí fora, né? A nossa casa, você é médium.
você é atendido, né? No atendimento fraterno, nós conversamos com você, você nos fala o que você sente, o que você está perturbando você e tal, você nos fala a sua história, né? Espiritual, o que é que está acontecendo, as perturbações ou não é medividente e tal, não é ostensiva a mediunidade, e você já participa da palestra e já participa do momento mediúnico, aí começa o tratamento no momento mediúnico para desenvolver a mediunidade. Só que nós temos uma didática aqui. Uma delas é falar a verdade, não enganar ninguém. E essa história de que o mentor espiritual sabe tudo sobre nós e que ele nos guia, não. Quem o guia do espírito é a doutrina espírita. É ele que nos guia como bem viver a vida, como desenvolver a mediunidade, né? Como aconteceu tudo, a criação, né? Os espíritos nos trazem tudo. Muitas coisas nos esclarecem para a gente poder dar pé aqui nesse mundo e entender por que tanta maldade, por que tantas coisas ruins e por que tantas coisas boas também, né? Aí você já participa. Nós temos uma didática de falar umas palavras na hora da sessão mediúnica, primeiro de magnetizar os médios, depois as palavras e tal, e a gente atende todo tipo de espírito. Aqui nós trabalhamos com espíritos diretamente, os umbralinos, os bons espíritos, que vêm da paz, cuidar das pessoas, os curadores, né? Os espíritos curadores, que vêm através dos médios. Então, nós trabalhamos e recebemos todo tipo de espírito, da Umbanda, todos. Vêm e trabalham na linha do espiritismo, porque quando chegam aqui já vem já encaminhado e já vem conversado com o nosso mentor espiritual, o nosso dirigente espiritual, que é o Zura. Então, ela é típica. E muitas pessoas que estão acostumadas no centro espírita, que tem essa linha de estudo, a separação estudo 1, estudo 2, estudo 3, que é muito reservado a manifestação mediúnica, não se adapta aqui na nossa casa espírita, porque nós somos verdadeiros. Kardec fazia as sessões espíritas ao público, o público presente, as evocações, todas eram público presente. Ele ia nas casas das médiuns que o ajudaram a codificar a doutrina espírita para pegar as psicografias mediúnicas, as revelações da nossa doutrina. Eu não entendo, eu não sei aonde esses espiritólicos, pode ser, né? Aprenderam o espiritismo, fechando o espiritismo só para meia dúzia de médios. Aí tem o médio, primeiro médio, segundo médio, só pode aquelas pessoas escolhidas. E aí o pessoal que estuda 2, 3, 4 anos, onde que fica isso? Ficam lá esquentando cadeira e não acontece nada, não faz o bem, não recebe comunicação, não incorpora, não tem realmente a teoria e a prática unida para aprender a se equilibrar, para aprender a se livrar do mal, a melhor entender por que o mal ataca, como é que eu tenho que agir com o bem, essas coisas todas, é tudo ali, fechado, aí é uma paz, uma tranquilidade, as pessoas se acostumam com isso, entendeu? Fica naquela mesmice, quando vai para casa, os obsessores vão para lá, para tua casa. Entendeu? Te espera aí na porta e vão junto contigo, não muda nada. Porque trabalhar mediunicamente você não trabalha, você não desenvolve, não faz o bem, porque só quem faz é o primeiro, o segundo médio, aquele que é ao concurso lá no centro espírita, que pode, que sabe espiritismo. É por isso que as casas espíritas estão vazias de jovens. É por isso. E tu acabou de falar, que era a pergunta de uma outra Thaís aqui, se as crianças veem espíritos, né? Com certeza. Eu não vou, se vocês quiserem até como exemplo, se vocês jogarem na internet, tem um garoto agora, novinho, que vê espíritos, e aqui já crianças de 5, 3, 10, várias idades já chegam vendo espíritos. O Nazareno tem um livro, que aqui sempre trabalhamos com criança, e também uma das coisas que as pessoas, tem crianças na sessão, e não sei o que, vem com os pais, né? Não sei, como se fosse coisa de outro mundo, porque nós somos extraterrestres, entendeu? Só que nós ainda não entendemos, que nós não somos aqui desse planeta. Nós somos de outro planeta que vamos desencarnar e vamos para o mundo espiritual. E aí não entende. E o Nazareno sempre trabalhou com crianças que vêm problemáticas, que vêm tomando remédio psiquiátricos, né? E ele tem o livro Mediunidades em Crianças e Adolescentes, que está esgotado, só tem na internet para comprar. E tem vários relatos de várias crianças que chegaram aqui, que os médicos até desenganaram, tá? E foram tratados aqui. Vou fazer até um destaque. É até bom, às vezes, uma médio criança, porque geralmente a criança, dependendo da idade, assim, né, daquela idade mais novinha, ela não tem a malícia que tem um adulto.
Então imagine um espírito se comunicando por uma criança, dificilmente vai ser uma enganação, principalmente se ele acerta no que está falando, o tipo de palavra, a forma de falar. Então, às vezes, determinados centros espíritas têm medo do que vão ouvir por essas crianças, né? Porque elas são apenas ferramentas como outros médios qualquer, né? E muitos centros fecham ou escondem mensagens porque vai abafar o ego de alguns dirigentes, de alguns trabalhadores. Nossa casa não está dividida. Isso aqui acontece, às vezes médium se acha super médium e acaba se perdendo na mediunidade, porque é importante você saber que você não é dono dessa mediunidade. Você é o portador dela, você recebeu como vou botar um aluguel. Mas o que vai acontecer, qual vai ser o espírito que vai se manifestar, vai depender da sua conduta, do seu trabalho, da sua dedicação. A espiritualidade vai vendo, ó, esse rapaz está interessado, está trabalhando, então vamos trabalhar sério com ele. Mas se você usa como alguém pede aqui às vezes, eu quero só prever o meu futuro, ou cuidado com as pessoas que cobram para fazer psicografia. E o futuro é o teu presente, do que você está plantando agora. O que você está fazendo no teu presente é que refletirá no futuro, porque a ninguém é dado conhecer o futuro. Então tem que ter cuidado com essas coisas, né? Então às vezes é até bom que seja uma criança que tenha esse trabalho mediamente, que você vai ver que, utilizando a sua razão, mas como é que pode ela saber tudo isso, né? Porque é impressionante às vezes ver um médium criança que vai passando informações que como é que uma criança dessa sabe tudo isso? Como é que os músicos, Beethoven, vários outros, trouxeram como crianças, né? As canções aí tão maravilhosas, né? E é mediunidade isso, né? É conhecimento prévio de outras vidas, entendeu? Que na tenridade aflorou como uma mediunidade musical, né? Agora, Clélia, tem uma pessoa aqui, acho que a Sandra Souza estava dizendo, ela tem medo de morrer. O que falar para as pessoas que têm medo de morrer, Clélia? E quem não tem medo da morte? Isso nos apavora, realmente não é fácil. Mas os espíritos nos falam que o medo da morte nada mais é da inexistência das coisas que gostamos, né? Da nossa casa, dos nossos familiares, né? E tal, aí vão pensar que a gente nunca mais vai ver eles e tal, e por que morrer, porque eu ainda sou jovem, eu tenho que aproveitar mais a vida, eu quero fazer a viagem para Barcelona, quero ir para Portugal ainda e não dá tempo, né? Então a gente tem que refletir isso muito, né? Pensar e se desprendendo e vivendo a vida, né? Agora, sabendo que um dia nós temos que entregar o corpo de carne para a Mãe Terra para se decompor, se transformar, né? Nem tudo não se perde, tudo se transforma, é a lei de Lavoisier. Se eu não me esqueço isso quando eu estudei há muitos anos, né? Então, nada se perde, tudo se transforma. É porque é engraçado, né, Clélia? Porque a única coisa certa é que vamos desencarnar, né? A única coisa certa é que nascemos, crescemos, né, evoluímos e morremos e depois renascemos. É uma coisa certíssima, está lá no livro dos Espíritos esse. E o importante é saber o que nós vamos fazer com esse tempo, né? Porque, às vezes, lá no Evangelho segundo o Espírito, no livro dos Espíritos, eles falam assim, que muita gente vem, acha que está aproveitando a vida e tal, mas no mundo espiritual está estagnado, porque não procura se melhorar. Curtir a vida é bom, é legal sair, mas tem a parte de evolução, né? Não doa uma parte do seu tempo também para fazer o bem, para ajudar os enfermos, para, seja qualquer religião, você visitar os doentes, né? Ir lá ajudar no hospital, ir nos asilos, né? Visitar. Inclusive, eu estava até pensando quando eu era estudante, né, do ensino fundamental 2, e a gente tinha um grupo era uma disciplina, não sei o que, de saúde que tinha, não me lembro como é. E aí mandaram fazer, a gente mandar os jalecos brancos e tal, e a gente ia de jaleco lá para o Pão de Santo Antônio, que é um asilo, né? Eu não lembro como, mas eu adorava vestir aquele jaleco branco e adorava ir no asilo para cortar a unha, dar banho, limpar. Era maravilhoso quando chegava aquele dia. Mas eu não lembro como foi feito isso, sabe? Mas era uma coisa maravilhosa. E assim, a Sandra até colocou assim, mas eu não quero voltar. Só depende de você. Da evolução. Se você aproveitou o tempo aqui na Terra, praticou bem, se melhorou,
Porque a gente só muda de categoria espiritual para a segunda categoria, né? Que são os espíritos que não são mais egoístas, invejosos, orgulhosos, né? Eles já reconhecem que Deus é nosso Pai, têm a sua fé, já estão mais desmaterializados, né? E tal. É a segunda categoria. Então, se você realmente praticou, trabalhou, mesmo as pessoas te julgando, te criticando, mas você tirou de letra, não se desequilibrou por causa disso, você entendeu que aquelas pessoas tinham alguma necessidade, algum mal, né? Alguma coisa ainda a reparar, e que você você seguiu o caminho, foi perdoando, amando, ajudando, aí sim. Aí talvez, mas como nós temos 1001 reencarnações atrás, né? Então nós temos muitos débitos a pagar, nós somos uma conta bancária falida, conta bancária espiritual falida, então nós não podemos decidir nada. Mesmo que você não queira ver, vem na reencarnação compulsória. Vai ter que ir, entendeu? E até para complementar aqui que uma mãe Anjo Pedro me perguntou, será que eu vou reencontrar meu filho que desencarnou? Essa é a alegria de desencarnar, porque nós vamos encontrar aqueles nossos entes queridos que já foram à frente. Sim, mas só que como se você tem outros filhos, ou se você pode ter mais filhos, né? Se teu filho desencarnou, se você pode ter filho, poderá vir novamente por você e poderá ser seu neto, entendeu? Seu primo, vem na família, entendeu? A Renata Félix falou, eita, eu tô fazendo tudo ao contrário. Mas olha, gente, infelizmente tempo, o tempo né? está acabando, sabe? Já levantou a mão, que já tem 4 minutos, né? E os nomes para as preces estão nos cadernos. E outra coisa, as psicografias que me foram pedidos através do Zap, nós vamos ver um dia, né? Porque para a autorização do mundo espiritual, para esses entes queridos virem, porque são de várias partes do país, né? Então, a gente vai ver um dia, viu, Neto? Nem que seja antes da live, para a gente trazer os médios psicógrafos para tentar dar um parecer para vocês, se foi autorizado ou não, e se tiver uma cartinha a gente lê para vocês. Tá Olha, bom? Beatriz, guarda essa tua pergunta para a próxima live, que eu achei muito boa, tá? Ela diz, como funcionam os trabalhos no outro mundo? Já ouvi falar que desencarnados trabalham de enfermeira em hospitais. Vou guardar essa pergunta para a próxima live, tu entra na próxima live, a gente pode até trazer isso como um tema, né? Na próxima live, sim. como é que funciona no mundo espiritual, Muito bom, muito os bom. trabalhos e tal. Sim. E muita gente fica em dúvida, o que acontece quando morremos? Para onde iremos? O que fazeremos? E agora é o seguinte, vocês dão um ok de vocês falem, né, como foi a nossa live, para a gente saber se a gente está atingindo o objetivo da divulgação, né, se vocês estão gostando. Isso é muito importante para nós, esse retorno, para a gente melhorar cada vez mais, E né, Neto? sigam a casa, que de vez em quando a gente posta as coisas. Se quiserem mandar pergunta também lá por mensagem por direct ou deixar nas postagens, pode perguntar que a gente responde. E não Vou teve chamar live. a Diana e o Sábio para vocês verem E não aqui nossos teve bastidores. live. Vem cá, Sábio. Não teve live no sábado passado, porque foi a nossa festinha fraterna junina, né? Para arrecadarmos fundos para casa. Diana, Que a gente vem faz cá, isso, Diana. né? Todo ano. Ó, isso aqui, para quem não conhece, é o Sábio, tá aqui, tá vindo a Diana ali. De 2 em 2 meses, a gente faz essas festinhas para arrecadarmos fundos para a Casa Espírita. Essa é a Diana. E aqui é a nossa equipe pequenininha, que faz essa live para vocês, né? Então, fiquem à vontade, sigam a gente lá, dão um joinha. Se quiserem seguir eles também, acho que eles têm TikTok. Tem Instagram, gente, a gente tá tentando fazer nas 2 redes sociais a live, mas ainda não tem equipamento suficiente. Mas quem sabe a gente Beijo para consegue, todos, tá? né? Beijo Um abraço. Deus abençoe, Deus abençoe a todos vocês. Obrigada, gratidão. Até mais. Pronto, sabe? Tem muita pergunta? Tem bastante. Tem que anotar essas perguntas, né? Para responder. Eles sabem quantos atingiram? Se não tivesse caído, tinha ficado mais. Então... Porque meu chefe ligou na hora. Sim.